Terrível, uma tragédia às 10h05 da noite. O aviso divino de Padre Pio foi zombado e uma nação inteira se chocou. Aquela noite começou como tantas outras, com o silêncio se apossando das ruas, as famílias se recolhendo em seus lares, buscando o descanso merecido. As luzes das casas piscavam como estrelas cansadas, prometendo o repouso. Mas no ar, minha gente, havia algo diferente. Uma quietude pesada, um frio que não vinha do tempo, mas da alma. Um pressentimento que muitas mães, muitas avós sentiram no fundo do coração, mas que tentaram ignorar, dizendo a si mesmas que era apenas cansaço, que era apenas a preocupação de sempre com os filhos, com os netos. Mal sabiam elas que o céu estava tentando se comunicar, que um sussurro divino, ecoando através das décadas pelas palavras de um santo homem, tentava desesperadamente romper o véu da nossa distração. Um aviso claro havia sido dado, uma profecia que muitos ouviram com desdém, com um sorriso de canto de boca. Tratando a fé como coisa do passado, como uma superstição de gente simples. Eram 10h05 da noite quando o som da zombaria foi engolido pelo grito da realidade. Essa sensação, essa angústia que precede o desastre, você conhece bem, não é mesmo? É aquele aperto no peito quando o telefone toca à tarde da noite. É aquele calafrio que percorre a espinha sem motivo aparente enquanto você lava a louça, pensando na vida. É a preocupação que não nos deixa dormir, a mente que não para de girar, imaginando os perigos que rondam aqueles que amamos. Vivemos em um mundo que nos ensinou a ter medo, a trancar as portas, a desconfiar de todos. Um mundo que se esqueceu de olhar para cima, que se esqueceu de que existe um pai que cuida, que zela por cada um de nós como a menina dos seus olhos. Mas nós, em nossa soberba, em nossa correria, nos tornamos surdos. Fechamos nossos corações para os sinais, para os pequenos milagres do dia a dia, para a voz suave de Deus que nos orienta. Preferimos dar ouvidos ao barulho da televisão, às fofocas da internet, às preocupações com as contas que não fecham. E é nesse silêncio que criamos entre nós e o Criador que a escuridão encontra espaço para agir, para plantar a semente da dúvida e do desespero. É a dor de se sentir sozinho, desamparado, mesmo rodeado de pessoas. Padre Pio, aquele homem santo que carregou em seu próprio corpo as dores de Cristo, sabia. Ele via além do que nossos olhos podem ver. Em suas longas noites de oração, em seu sofrimento ofertado a Deus, ele recebia vislumbres do futuro, não para nos assustar, mas para nos alertar, para nos chamar de volta ao caminho. Ele sabia que a humanidade estava se afastando perigosamente do sagrado, construindo um mundo de areia, sem a rocha firme da fé. Suas palavras eram como as de um pai amoroso que vê seu filho correndo em direção a um abismo. Ele não falava para condenar, mas para salvar. Quantas vezes ele não alertou sobre os perigos da vaidade, do materialismo, do coração que se fecha para Deus? Ele dizia que a oração era a chave que abria o coração de Jesus, a arma mais poderosa que possuímos. Mas o mundo moderno riu da fé, riu do rosário, riu da confissão. Chamaram a devoção de fanatismo, a crença de ignorância. E naquela noite fatídica, o eco dessa risada se transformou em um lamento amargo, em um choro de arrependimento. O preço da desatenção, minha amiga, meu amigo, é sempre alto demais. A verdade é que a tragédia não aconteceu apenas às 10h05 da noite. Ela acontece todos os dias, em milhares de lares, em milhões de corações. Ela acontece quando um filho se perde para as drogas, quando um casamento se desfaz, quando a doença chega sem avisar, quando o desemprego bate a porta e leva embora a nossa dignidade. São tragédias silenciosas que não aparecem nos jornais, mas que rasgam a alma, que nos fazem questionar onde foi que erramos, onde foi que Deus estava que não nos ouviu. E a dor, essa dor, ela nos consome. Ela nos faz sentir pequenos, impotentes. Olhamos para os lados em busca de uma mão, de uma palavra de conforto, e muitas vezes encontramos o vazio. É nesse momento de escuridão total que somos confrontados com a nossa própria fé. É fácil acreditar quando o sol brilha e a mesa está farta, mas e na tempestade? E no deserto?
É aí que nossa verdadeira confiança é provada. É aí que precisamos desesperadamente de uma luz, de uma esperança para nos agarrar. A solução, bendito seja Deus, sempre esteve ao nosso alcance. Ela não está em promessas vazias de homens, não está na riqueza que a traça e a ferrugem consomem, não está no poder que hoje é e amanhã já não é mais. A solução está em voltar para casa, voltar para os braços do Pai. É preciso ter a coragem de admitir nossa pequenez, nossa dependência. É preciso ter a humildade de se ajoelhar, mesmo que as pernas doam, e dizer: Senhor, eu não aguento mais, cuida de mim, toma minha vida em tuas mãos. Padre Pio sabia disso. Ele ensinava que um único ato de confiança em Deus pode mover montanhas. A zombaria, a dúvida, o medo, tudo isso se desfaz como fumaça diante da certeza de que não estamos sozinhos. Deus não nos abandona na hora da provação. Pelo contrário, é nesse momento que Ele nos carrega no colo, mesmo que a gente não sinta, mesmo que as lágrimas nos seguem. A fé é a certeza daquilo que não se vê, a firme convicção de que o melhor ainda está por vir, preparado pelas mãos de um Deus que é puro amor. Declare "tenho fé" se acredita no poder da intercessão divina. Muitas vezes, a gente se sente como um barco à deriva em um mar furioso. As ondas dos problemas vêm com força, uma atrás da outra, e parece que vamos afundar a qualquer momento. O desânimo bate, o cansaço toma conta do corpo e da alma. Olhamos para o horizonte e não vemos sinal de terra firme. É a fatura que venceu, o diagnóstico que nos assustou, a briga com alguém que amamos, a solidão que aperta o coração ao anoitecer. Sentimentos que nos são tão familiares, que fazem parte da nossa caminhada. E a gente se pergunta: por que comigo, meu Deus? O que foi que eu fiz para merecer isso? Essa é uma pergunta que brota de um coração ferido, de uma alma que está cansada de lutar. E não há nada de errado em se sentir assim. Até os grandes santos, os grandes profetas, tiveram seus momentos de fraqueza, de questionamento. A diferença é que eles não permitiram que a dúvida criasse raízes. Eles usaram a dor como um trampolim para se aproximarem ainda mais de Deus, para clamarem com ainda mais força, com ainda mais verdade. O aviso de Padre Pio que foi ignorado não era sobre um único evento em uma única noite. Era um alerta sobre um estilo de vida que nos afasta da única fonte de paz verdadeira. Nós trocamos o sagrado pelo profano. Trocamos o tempo de oração em família por mais tempo em frente a uma tela. Trocamos a leitura da Palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, pelas notícias que só nos trazem angústia e medo. Trocamos a confiança na providência divina pela confiança cega no dinheiro, no status, na nossa própria força, que é tão limitada, tão frágil. E aos poucos fomos nos esvaziando. Nosso coração foi se tornando uma casa vazia, sem a presença do dono. E uma casa vazia, minha gente, logo é ocupada por outros inquilinos. A tristeza, a ansiedade, a amargura, o ressentimento. Não é de se espantar que o mundo esteja do jeito que está. A tragédia maior não é a que acontece do lado de fora, mas a que permitimos acontecer do lado de dentro, em nossa própria alma. Pense comigo com sinceridade. Qual foi a última vez que você parou tudo, se ajoelhou em seu quarto e simplesmente conversou com Deus como quem conversa com um amigo? Sem pressa, sem pedir nada, apenas para agradecer, para abrir o coração, para contar suas aflições e seus sonhos. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, não como um livro qualquer, mas como uma carta de amor escrita para você, e deixou que aquelas palavras sagradas falassem à sua alma, que trouxessem a resposta que você tanto procura? Nós nos acostumamos a um cristianismo de fachada, de ir à missa ou ao culto aos domingos por obrigação, mas sem deixar que a mensagem transforme a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira. A fé se tornou um item na nossa lista de tarefas e não o ar que respiramos. Padre Pio vivia em constante oração. Ele não tirava um tempo para rezar, ele vivia rezando. Cada ato, cada palavra, cada sofrimento dele era uma oração. E é esse o convite que Deus nos faz hoje, transformar a nossa vida inteira em uma oração. Muitas pessoas, especialmente da nossa idade, sentem um profundo medo do futuro.
Medo de adoecer e dar trabalho para os filhos, medo de ficar sozinho na velhice, medo de não ter o suficiente para viver com dignidade, medo da violência que parece crescer a cada dia, e esse medo nos paralisa. Ele nos rouba a alegria de viver o presente, porque estamos sempre antecipando um sofrimento que talvez nem venha a acontecer. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Veja que sabedoria imensa nessas palavras simples. Ele não disse para não ter problemas, ele disse para não se preocupar. A preocupação é a falta de confiança. É a gente tentando tomar o controle de situações que só Deus pode resolver. É a gente querendo sentar no trono de Deus e ditar como as coisas devem ser. A nossa parte é fazer o que está ao nosso alcance, com honestidade e diligência. E o impossível, aquilo que tira o nosso sono, a gente deve entregar. Entregar nas mãos poderosas de quem acalma a tempestade, de quem multiplica os pães, de quem cura os doentes e ressuscita os mortos. A tragédia das 10h05 da noite foi um choque de realidade. Um lembrete doloroso de que a nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Estamos construindo tesouros no céu ou apenas juntando tralhas na terra? Estamos cultivando o amor, o perdão, a paciência ou estamos alimentando a mágoa, a inveja, a discórdia? Essas são as perguntas que realmente importam. A zombaria contra o aviso divino veio de corações cheios de si mesmos, que se achavam donos da verdade, que acreditavam que a ciência e a tecnologia poderiam resolver tudo. Mas veio a noite e a fragilidade humana foi exposta de forma brutal. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma inteligência pôde reverter o que aconteceu. Somente na fé encontramos consolo. Somente nos braços de Deus encontramos um refúgio seguro. É hora, minha gente, de acordar. É hora de reavaliar nossas prioridades, de voltar nosso coração para o que é eterno, para o que realmente importa. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Muitas vezes, a gente olha para a Bíblia e a acha um livro grande, complicado, difícil de entender. A gente abre em uma página qualquer, lê um trecho e não sente nada. Então a gente fecha e a coloca de volta na estante, onde ela fica acumulando poeira. Isso acontece porque tentamos ler a Bíblia com a cabeça, com a nossa inteligência limitada. Mas a palavra de Deus não foi feita para ser entendida apenas com a mente. Ela foi feita para ser acolhida com o coração. Ela é um alimento para a alma. Você não come o pão de cada dia analisando seus componentes químicos. Você simplesmente come, e ele te dá força, te sustenta. Assim é a palavra. Não se preocupe se você não entender tudo de uma vez. Apenas leia. Comece pelos Salmos, que são as orações mais bonitas que existem, que falam de todas as nossas dores e de todas as nossas alegrias. Leia os Evangelhos, conheça a história de Jesus, veja como ele tratava as pessoas, os doentes, os pobres, os pecadores. Deixe que a vida de Cristo ilumine a sua vida. Padre Pio era um apaixonado pela Sagrada Escritura. Ele a conhecia profundamente, não porque era um grande estudioso, mas porque ele meditava cada palavra, ele a mastigava em seu coração. Ele encontrava ali as respostas para as aflições de todas as pessoas que o procuravam. E ele nos ensina que a Bíblia não é um livro de histórias do passado, ela é viva. A palavra que Deus falou a Moisés, a Davi, a Isaías, ele fala a você hoje, na sua situação, no seu problema. Quantas vezes, no meio de uma angústia terrível, uma pessoa abre a Bíblia aleatoriamente e a primeira frase que seus olhos encontram é a resposta exata, o consolo preciso que ela precisava naquele momento? Isso não é coincidência, isso é Deus falando. Isso é o Espírito Santo agindo, nos guiando, nos mostrando o caminho. Mas para que isso aconteça, precisamos ter intimidade com a palavra. Precisamos carregá-la conosco, meditar nela durante o dia, fazer dela a nossa regra de vida, a nossa bússola. O mundo nos oferece muitas soluções fáceis e rápidas para as nossas dores. Comprimidos para dormir, pílulas para a ansiedade, distrações para não pensar nos problemas.
E não há nada de errado em buscar a ajuda da medicina, que também é um dom de Deus. O problema é quando tentamos calar a nossa alma. A alma tem sede de Deus, e nenhuma outra coisa pode saciar essa sede. Podemos ter a casa mais bonita, o carro do ano, os filhos bem-sucedidos, mas se o nosso coração estiver longe de Deus, sentiremos um vazio, uma falta de sentido, uma tristeza que não sabemos de onde vem. A zombaria ao aviso de Padre Pio nasceu exatamente disso, de almas que tentaram se preencher com as coisas do mundo e, por estarem tão cheias de si mesmas, não encontraram espaço para Deus. Elas se tornaram impermeáveis à graça, insensíveis ao toque do divino. E o resultado foi a ruína. É um alerta para nós. Com o que estamos preenchendo o nosso coração? Pense na sua casa. Você cuida dela com tanto carinho, não é? Mantém tudo limpo, organizado, arrumado. Você não deixa qualquer pessoa entrar, não deixa o lixo se acumular. E por que não fazemos o mesmo com o nosso coração, que é a morada de Deus? Deixamos entrar a mágoa, o ressentimento contra aquela pessoa que nos feriu. Deixamos entrar a inveja da vida do vizinho, que parece ser sempre melhor que a nossa. Deixamos entrar a fofoca, as palavras que destroem a reputação dos outros. Deixamos entrar a murmuração, a reclamação constante que nos cega para as bênçãos que recebemos todos os dias. Estamos acumulando lixo dentro de nós. E depois nos perguntamos por que nos sentimos tão mal, tão pesados. É preciso fazer uma faxina na alma. E essa faxina se chama confissão, se chama perdão. Perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus pelos nossos próprios erros. É um ato de humildade que nos liberta, que nos devolve a paz, que abre as janelas da alma para que a luz de Deus possa entrar novamente. Acredite, minha amiga, meu amigo, o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Essas dores que você está passando agora, essas lutas que parecem não ter fim, não são o ponto final da sua história. São apenas um capítulo difícil, doloroso, mas necessário para forjar o seu caráter, para aumentar a sua fé, para te fazer mais forte e mais dependente de Deus. José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi caluniado, foi preso injustamente. Aos olhos humanos era o fim, mas aos olhos de Deus era apenas o caminho para que ele se tornasse o governador do Egito e salvasse o seu povo da fome. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele usa as situações mais improváveis, as pessoas mais inesperadas para realizar os seus propósitos. O que para nós parece uma tragédia, para Deus pode ser o início de um grande milagre. O segredo é confiar. Mesmo sem entender, mesmo com o coração sangrando, é preciso levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu não compreendo os teus caminhos, mas eu confio em ti. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A falta de fé é como um veneno que vai matando a gente aos poucos. Ela nos tira a esperança, nos rouba a alegria e nos enche de amargura. A pessoa que não tem fé olha para um problema e só consegue ver o tamanho da dificuldade. A pessoa de fé olha para o mesmo problema e consegue ver o tamanho do seu Deus, que é infinitamente maior. A zombaria que precedeu a tragédia daquela noite era, na verdade, um sintoma de uma doença muito mais profunda, a doença da incredulidade. Pessoas que perderam a capacidade de se maravilhar, de acreditar no impossível. Pessoas que se esqueceram de que servimos a um Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez chover pão do céu, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo. Será que esse mesmo Deus não pode resolver o seu problema financeiro? Será que ele não pode restaurar o seu casamento? Será que ele não pode curar essa enfermidade que te aflige? O poder de Deus não diminuiu. O que diminuiu muitas vezes foi o tamanho da nossa fé. Padre Pio era um gigante da fé. As pessoas viajavam dias para se confessar com ele, para participar de suas missas, porque na presença dele, a fé delas era reacendida. Ele tinha o dom de ler as almas, de saber os pecados das pessoas antes mesmo que elas abrissem a boca. E ele era duro, era enérgico contra o pecado, mas ao mesmo tempo era um pai imensamente misericordioso. Ele não tolerava a falta de arrependimento, a hipocrisia. Mas para a alma verdadeiramente arrependida, ele abria as portas do céu.
Ele nos ensina que não podemos brincar com Deus, não podemos viver uma vida dupla, com um pé na igreja e outro no mundo. É preciso uma decisão, uma entrega total, sem reservas. É preciso escolher a quem queremos servir, e essa escolha define o nosso destino, não apenas na eternidade, mas aqui e agora. A vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com a certeza da vitória sobre cada um deles. Você já parou para pensar no poder que existe na oração do terço? Muitas pessoas acham que é uma repetição cansativa, uma oração para pessoas mais velhas. Que engano, minha gente! Padre Pio chamava o rosário de a arma, uma arma contra as tentações do demônio, contra o desânimo, contra a tristeza. Cada Ave Maria que você reza com devoção é uma rosa que você oferece à Nossa Senhora. E qual mãe não se alegra com um presente do seu filho? Ela pega as nossas pobres orações, as nossas necessidades e as apresenta a Jesus. A intercessão de Maria é poderosíssima. Ela é a onipotência suplicante. O que ela pede, o Filho atende. Se você está se sentindo angustiado, sem saber o que fazer, pegue o seu terço. Não precisa nem dizer nada. Apenas o segure com fé e comece a rezar. Você vai ver como, aos poucos, uma paz que não é deste mundo vai começar a inundar o seu coração. As preocupações não vão desaparecer magicamente, mas você terá a força necessária para enfrentá-las. O mundo hoje tenta nos vender a ideia de que somos autossuficientes, de que não precisamos de Deus. Essa é a maior mentira de todas. Somos criaturas, somos dependentes. Dependemos do ar para respirar, do alimento para nos sustentar, do sol para nos aquecer. E dependemos de Deus para viver. A nossa alma anseia por Ele como a terra seca anseia pela chuva. A tragédia daquela noite, o aviso de Padre Pio que foi ridicularizado, é um grande espelho da nossa sociedade. Uma sociedade que decidiu tentar viver sem Deus. E o resultado está aí, para quem quiser ver. Famílias destruídas, jovens sem rumo, violência, depressão, um vazio existencial que consome as pessoas. Não é falta de dinheiro, não é falta de tecnologia, é falta de Deus. É hora de reconhecermos a nossa sede e voltarmos para a fonte de água viva. É hora de pararmos de tentar preencher o nosso vazio com as cisternas rachadas que o mundo nos oferece e nos jogarmos nos braços do único que pode verdadeiramente nos saciar. A esperança é a âncora da alma. É ela que nos mantém firmes no meio da tempestade. E a nossa esperança não se baseia em pensamentos positivos ou em otimismo vazio. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória. Se Ele venceu a morte, que é o nosso maior inimigo, o que não poderá Ele vencer em nossa vida? Não há problema grande demais, não há pecado tão terrível, não há situação tão perdida que o poder de Cristo não possa transformar. Quando o desespero bater à sua porta, quando as vozes do medo e da dúvida começarem a gritar em seus ouvidos, lembre-se do túmulo vazio. Lembre-se que aquele que te ama deu a vida por você e ressuscitou para te dar uma vida nova, uma vida em abundância. Não se entregue, não desista. A sua história não acaba na cruz da dificuldade, ela termina na glória da ressurreição. Creia nisso com todas as forças do seu coração. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Muitas vezes nós rezamos e parece que Deus não nos ouve. Pedimos, clamamos, choramos e a resposta que recebemos é o silêncio. E esse silêncio de Deus é, para muitos, a prova mais difícil da fé. A gente começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não se importa com o meu sofrimento? Quero te dizer uma coisa muito importante. O silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes, Ele fica em silêncio para que nós possamos aprender a confiar mais nele e menos nas circunstâncias. Às vezes, Ele fica em silêncio porque está trabalhando em algo muito maior e melhor do que aquilo que estamos pedindo. Às vezes, Ele fica em silêncio para purificar a nossa intenção, para ver se estamos buscando a Ele mesmo ou apenas as bênçãos que Ele pode nos dar. Lembre-se de Lázaro. Jesus soube que ele estava doente, mas esperou 4 dias para ir até ele.
Para as irmãs Marta e Maria, aquele silêncio, aquela demora foi torturante. Mas o resultado foi um milagre muito maior do que a cura de uma doença. Foi a ressurreição, a vitória sobre a morte. O aviso de Padre Pio não era uma ameaça, mas um ato de misericórdia. Deus, em seu infinito amor, sempre nos avisa. Ele nos fala através da nossa consciência, através de uma pregação que ouvimos, através de um amigo que nos dá um conselho, através da leitura da sua palavra. O problema é que muitas vezes não queremos ouvir. O aviso nos incomoda, porque ele exige de nós uma mudança de vida. É mais fácil continuar no erro, na zona de conforto, do que enfrentar o caminho estreito da conversão. Zombar do aviso foi a maneira que aquelas pessoas encontraram para justificar a sua própria teimosia, o seu próprio orgulho. Elas não queriam admitir que estavam erradas. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Sentimos no coração que precisamos perdoar aquela pessoa, mas o nosso orgulho não deixa. Sabemos que precisamos largar aquele vício, mas a nossa fraqueza nos prende. Ouvimos a voz de Deus nos chamando para uma vida de mais oração e caridade, mas a nossa preguiça nos impede de dar o primeiro passo. A vida de fé é uma batalha diária, não é um mar de rosas. Padre Pio sofreu terrivelmente durante toda a sua vida. Ele foi atacado fisicamente pelo demônio, foi incompreendido e perseguido até mesmo por pessoas da igreja, carregou os estigmas dolorosos por 50 anos. Mas ele nunca desanimou, nunca perdeu a doçura, nunca deixou de confiar em Deus. O sofrimento dele não foi inútil. Ele o oferecia pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Ele nos ensina que a nossa dor, o nosso sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo na cruz, adquire um valor redentor imenso. A sua doença, a sua dificuldade financeira, a sua solidão. Não desperdice esse sofrimento. Ofereça-o a Deus. Transforme o seu leito de dor em um altar. Una as suas lágrimas às de Jesus no Getsêmani. Você não tem ideia do bem que pode fazer às almas, a começar pela sua própria, com esse simples ato de amor e entrega. A gente precisa parar de ter uma visão pequena, uma visão mundana das coisas. A gente se preocupa tanto com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com a casa que vamos morar. E Jesus nos diz no Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus se cumprindo em nossa vida. É viver em estado de graça, em amizade com Deus. Quando a nossa prioridade é agradar a Deus, quando o nosso maior desejo é fazer a sua vontade, todo o resto se ajeita. Não quer dizer que não teremos mais problemas, mas teremos a certeza de que Deus está no controle, de que Ele é o nosso provedor, o nosso sustento. A tragédia daquela noite aconteceu porque as prioridades estavam invertidas. As pessoas estavam buscando em primeiro lugar o seu próprio reino, o reino do egoísmo, do prazer, do dinheiro, e se esqueceram do único reino que não terá fim. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Talvez você esteja pensando, mas a minha vida está tão errada, eu cometi tantos pecados, Deus nunca vai me perdoar. Isso é uma mentira que o inimigo sopra em seus ouvidos para te manter longe da única fonte de perdão e de misericórdia. Deus não é um juiz carrasco, esperando o nosso primeiro erro para nos condenar. Ele é um Pai amoroso, que está de braços abertos, esperando ansiosamente a nossa volta. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai não esperou que o filho chegasse, se humilhasse, pedisse perdão. Quando ele o viu de longe, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. Assim é Deus com a gente. Não importa o quão baixo você tenha caído, não importa a sujeira do seu pecado. Se você der um passo em direção a Ele, com o coração arrependido, Ele correrá 1000 passos em sua direção. Ele te limpará, te vestirá com uma roupa nova e fará uma festa no céu pela sua volta. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A fé precisa ser alimentada, senão ela morre. Assim como o nosso corpo precisa de comida todos os dias, a nossa alma precisa do alimento espiritual. E quais são esses alimentos? A oração, em primeiro lugar. Conversar com Deus, criar intimidade com Ele. A leitura da palavra, que é a forma como Deus conversa conosco.
A Eucaristia, o próprio corpo e sangue de Jesus, que é o maior de todos os alimentos, a força para a nossa caminhada. A confissão, que lava a nossa alma e nos devolve a graça. E as obras de caridade, o amor ao próximo, que é a prova de que a nossa fé é viva e não apenas da boca para fora. Se a nossa vida espiritual se resume a ir à igreja uma vez por semana, a nossa fé será sempre fraca, raquítica, incapaz de suportar as grandes tempestades da vida. É preciso uma decisão diária, um esforço constante para manter a chama da fé acesa dentro de nós. O mundo está doente, e a doença se chama falta de amor. O amor de que falo não é o sentimento superficial que as novelas mostram. É o amor que é decisão, que é entrega, que é sacrifício. É o amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como ele nos amou? Até o fim, até a morte na cruz. Esse é o remédio para todos os males. Se houvesse mais amor nas famílias, não haveria tantos divórcios. Se houvesse mais amor entre os vizinhos, não haveria tantas brigas. Se houvesse mais amor entre os governantes, não haveria tanta injustiça e corrupção. A zombaria ao aviso divino foi, em última análise, um ato de falta de amor. Falta de amor a Deus, cujas palavras foram desprezadas. E falta de amor ao próximo, pois a consequência daquela desobediência atingiu a todos. Que possamos pedir a Deus a graça de amar primeiro a Ele sobre todas as coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Padre Pio tinha uma devoção muito especial ao anjo da guarda. Ele o via, conversava com ele, o enviava em missões para ajudar outras pessoas. Ele nos ensina que não estamos sozinhos nesta batalha espiritual. Deus colocou ao lado de cada um de nós um anjo, um protetor, um amigo fiel para nos guardar, nos governar, nos iluminar. Mas nós nos esquecemos dele. Não conversamos com o nosso anjo, não pedimos a sua ajuda. Ele está ali, ao nosso lado, a cada segundo da nossa vida, pronto para nos defender das ciladas do inimigo, para nos inspirar bons pensamentos, para nos ajudar em nossas dificuldades materiais e espirituais. Crie o hábito de conversar com o seu anjo da guarda. Pela manhã, peça a ele que te acompanhe e te proteja durante todo o dia. À noite, agradeça por sua presença e seu cuidado. Nas horas de perigo, de tentação, chame por ele. Você se surpreenderá com a força e o auxílio que receberá desse amigo celestial. Uma das maiores dores que uma mãe, que uma avó pode sentir é ver um filho, um neto, afastado de Deus e da igreja. A gente reza, a gente pede, a gente aconselha e parece que nada adianta. O coração fica apertado, a gente perde o sono. Quero te trazer uma palavra de consolo e de esperança. Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão de seu filho, Agostinho, que vivia uma vida de pecados. Muitas vezes ela deve ter pensado em desistir, mas ela perseverou. E as lágrimas e orações daquela mãe alcançaram o coração de Deus. Agostinho não apenas se converteu, como se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja. Nunca desista de rezar pelos seus. As suas orações são como uma chuva fina que vai, aos poucos, amolecendo o coração mais endurecido. Deus ouve o clamor de uma mãe. Pode não ser no seu tempo, pode não ser da forma como você imagina, mas a graça está agindo. Continue regando essa semente com as suas orações e as suas lágrimas, e no tempo de Deus você verá os frutos. O medo do julgamento de Deus afasta muitas pessoas. Elas imaginam Deus com um chicote na mão, pronto para castigar. Mas se esquecem que a principal característica de Deus não é a justiça, mas a misericórdia. A justiça de Deus existe, claro, mas ela é sempre temperada, envolvida, superada pela sua infinita misericórdia. O desejo de Deus não é condenar ninguém. O desejo dele é que todos se salvem. Ele deu o seu único filho por amor a nós. O que mais ele poderia ter feito? O inferno, minha gente, não é um lugar para onde Deus manda as pessoas. É um lugar que as próprias pessoas escolhem, ao rejeitarem livremente o amor e a misericórdia de Deus até o último suspiro de suas vidas.
A tragédia daquela noite foi um vislumbre das consequências de se viver de costas para Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto nosso coração pulsar, as portas da misericórdia divina estarão sempre abertas. Basta um passo, um olhar, um suspiro de arrependimento. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A gratidão é uma chave poderosa que abre as portas do céu. Muitas vezes a gente passa tanto tempo reclamando do que não tem, que se esquece de agradecer pelo que já tem. Temos o dom da vida, o ar que respiramos, o alimento na mesa, um teto sobre a nossa cabeça, a saúde, mesmo que com algumas limitações, a família, os amigos. Temos a fé, o dom mais precioso de todos. Se parássemos para contar as nossas bênçãos, passaríamos o dia inteiro e ainda não teríamos terminado. A murmuração, a reclamação, fecha o nosso coração para a graça. A gratidão, ao contrário, o abre. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo é dom de Deus, que não merecemos nada. E essa atitude de humildade atrai ainda mais bênçãos. Faça um exercício. Todos os dias, antes de dormir, em vez de pensar nos problemas, agradeça por pelo menos 5 coisas boas que te aconteceram naquele dia. Pode ser algo simples, como um sorriso que você recebeu, um telefonema de um amigo. Você vai ver como essa pequena atitude vai transformar a sua maneira de ver a vida. A sociedade moderna idolatra a juventude e descarta os mais velhos. Considera a velhice como um fardo, como algo inútil. Que mentira cruel! Aos olhos de Deus, os cabelos brancos são uma coroa de honra. Cada ruga no seu rosto conta uma história, de lutas, de vitórias, de sabedoria adquirida. Vocês que já viveram mais, que já sofreram mais, que já amaram mais, têm uma missão insubstituível, a de serem as guardiãs da fé e da memória. São as suas orações que sustentam as suas famílias. É a sua sabedoria que orienta os mais jovens. Não se sinta inútil. Não se deixe abater pela tristeza ou pela solidão. O seu valor é imenso. A sua oração tem um poder que você nem imagina. Padre Pio, já idoso e doente, continuava a atender confissões por horas a fio, a celebrar a missa com um fervor que comovia a todos. Ele nos mostra que não existe aposentadoria na vida de um cristão. Enquanto houver um sopro de vida, há uma missão a cumprir. O perdão é a maior libertação que podemos experimentar. Muitas pessoas vivem presas a mágoas do passado. Uma palavra dura que ouviram, uma traição que sofreram, uma injustiça que padeceram. E elas carregam esse peso por anos, por décadas. O ressentimento é um veneno que a gente toma, esperando que a outra pessoa morra. Mas quem adoece, quem se amargura, quem perde a paz, somos nós mesmos. Perdoar não é dizer que o que a outra pessoa fez foi certo. Não é esquecer a dor. É uma decisão. É a decisão de entregar aquela pessoa e aquela situação nas mãos de Deus, que é o justo juiz. É a decisão de não querer mais se vingar, de não desejar mais o mal para quem nos feriu. É um ato de obediência a Deus, que nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando perdoamos, somos os primeiros a ser curados. Arrancamos uma raiz de amargura do nosso coração e abrimos espaço para a paz de Deus florescer. O aviso ignorado, a zombaria que se seguiu, tudo isso revela um coração orgulhoso. O orgulho é a raiz de todos os pecados. Foi o orgulho que fez Lúcifer se rebelar contra Deus. Foi o orgulho que fez Adão e Eva desobedecerem. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que os outros, que não precisamos de Deus, que sabemos o que é melhor para nós. A humildade, ao contrário, é o fundamento de todas as virtudes. A pessoa humilde reconhece a sua pequenez, a sua dependência de Deus. Ela não tem medo de admitir seus erros, de pedir ajuda, de pedir perdão. Maria Santíssima, a maior de todas as criaturas, se definiu como a humilde serva do Senhor. Jesus, sendo Deus, se fez homem, se humilhou, lavou os pés dos discípulos. O caminho para o céu é o caminho da humildade. Se queremos nos aproximar de Deus, precisamos combater o orgulho em nosso coração todos os dias.
pedir a graça de sermos pequenos, para que Deus possa ser grande em nós. A vitória está chegando. Eu não sei qual é a sua luta, não sei o tamanho do gigante que você está enfrentando, mas eu sei que você não está sozinho. O mesmo Deus que esteve com Davi diante de Golias, que esteve com Daniel na cova dos leões, que esteve com os 3 jovens na fornalha ardente, está com você agora. Ele está lutando ao seu lado. Pode parecer que o inimigo está vencendo, que as forças estão se esgotando, mas não se engane. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua noite está chegando ao fim. O sol da justiça de Deus está prestes a raiar na sua vida. A tragédia que o mundo viu foi a prova de que os caminhos dos homens levam à ruína. Mas o caminho de Deus, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, leva à vida, à vitória, à paz. Continue firme, continue acreditando, continue rezando. A sua bênção já está a caminho, e nada nem ninguém poderá impedi-la de chegar até você. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Muitas vezes a gente se acostuma com o que é medíocre. A gente se acostuma com uma vida de oração fria, com uma fé superficial, com um relacionamento morno com Deus. A gente se contenta com as migalhas, quando Deus tem um banquete preparado para nós. O aviso de Padre Pio foi um chamado para sair da mediocridade. Foi um alerta para não nos conformarmos com este mundo, para não nos deixarmos levar pela correnteza do pecado e da indiferença. Deus nos criou para a santidade. Ele nos criou para sermos íntimos dele, para experimentarmos a sua glória, o seu amor transbordante. Ser santo não é para alguns poucos escolhidos, não é para padres e freiras. É para você, para mim, para cada batizado. É a vocação de todos nós. E a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias do dia a dia com um amor extraordinário. É no cuidado com a casa, na paciência com o marido, na dedicação aos filhos, na honestidade no trabalho que a nossa santidade é construída. A família é o nosso primeiro campo de batalha espiritual e também a nossa maior escola de santidade. É dentro de casa que aprendemos a amar, a perdoar, a servir, a ter paciência. Mas o inimigo de Deus sabe disso e por isso ele tem atacado as famílias com tanta fúria. Ele quer destruir essa pequena igreja doméstica, que é a célula fundamental da sociedade. E como ele faz isso? Semeando a discórdia entre os casais, colocando os filhos contra os pais, introduzindo o egoísmo, a infidelidade, a falta de diálogo. A arma mais poderosa para defender a sua família é a oração. Rezar o terço em família, ler um trecho da Bíblia juntos, pedir perdão uns aos outros. Consagrar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Uma família que reza unida, permanece unida. Não permita que a tragédia da desunião, da indiferença entre no seu lar. Preserve pela sua família com as armas da fé e do amor. A ansiedade é um dos maiores males do nosso tempo. Vivemos em um ritmo alucinante, com 1000 preocupações na cabeça. O futuro nos assusta, o passado nos assombra e não conseguimos viver o presente. Jesus nos diz no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Que lição preciosa! Ele não está nos convidando à preguiça ou à irresponsabilidade. Ele está nos convidando a viver o hoje, a confiar na providência de Deus para cada dia. Ansiedade nasce da falta de confiança. A gente quer ter o controle de tudo e quando percebemos que não temos, entramos em pânico. A solução é entregar. Entregar o dia de hoje nas mãos de Deus. Entregar as nossas preocupações, os nossos medos. E viver cada momento, cada tarefa com a maior presença e amor possíveis. Padre Pio dizia que o demônio tem medo de gente alegre. A ansiedade nos rouba a alegria. A confiança em Deus nos devolve a paz e a serenidade, mesmo em meio às tribulações. O respeito aos mais velhos é um termômetro da saúde de uma sociedade. Uma sociedade que não honra seus idosos, que não valoriza sua sabedoria, está fadada ao fracasso.
A palavra de Deus nos ordena a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E essa honra se estende a todos os mais velhos. Quantas vezes vemos os idosos sendo tratados com impaciência, com descaso, como se fossem um estorvo? A tragédia que chocou o país naquela noite foi também fruto de uma sociedade que perdeu o respeito, que zombou da sabedoria dos antigos, da fé que foi transmitida de geração em geração. Que possamos resgatar esse valor em nossas famílias. Que os filhos aprendam a ouvir, a cuidar, a valorizar seus pais e avós. E que vocês, que já têm a coroa dos cabelos brancos, nunca se esqueçam do valor imenso que tem para Deus e para a sociedade. Vocês são as raízes que sustentam a árvore. Sem vocês, tudo desmorona. O plano divino está se desenrolando, mesmo que a gente não perceba. Cada acontecimento, bom ou ruim, está sob o controle soberano de Deus. Nada escapa ao seu olhar. Aquela tragédia terrível, que pareceu uma vitória do mal, serviu para despertar muitas almas que estavam adormecidas. Serviu para que muitas pessoas se voltassem para Deus, para que reavaliassem suas vidas. Deus é especialista em tirar o bem do mal. Do maior crime da história, que foi a morte de seu filho na cruz, ele tirou o maior bem, que foi a nossa salvação. Por isso, não se desespere diante do caos do mundo, diante das notícias ruins. Deus está no trono. Ele está no controle. O mal pode fazer muito barulho, pode parecer que está vencendo, mas a sua vitória é aparente e passageira. A vitória final pertence a Deus e a todos aqueles que confiam nele. O plano dele é de paz, de esperança, de salvação. E no final, o seu imaculado coração triunfará. Amém, eu creio se confia no plano divino que está por vir. A simplicidade é uma virtude que agrada muito a Deus. O mundo valoriza o que é complicado, o que é grandioso, o que chama a atenção. Mas Deus se revela aos pequenos, aos humildes de coração. Jesus louvou o Pai porque ele escondeu os mistérios do reino aos sábios e entendidos e os revelou aos pequeninos. Padre Pio era um homem extremamente simples, de origem humilde, e foi através dessa simplicidade que Deus realizou maravilhas. Procure a simplicidade na sua vida, na sua maneira de se vestir, de falar, de se relacionar com as pessoas. Simplifique a sua oração. Não se preocupe em usar palavras bonitas. Fale com Deus com a simplicidade de uma criança que conversa com seu pai. Simplifique a sua vida. Livre-se dos excessos, das coisas que só servem para ocupar espaço e roubar a sua paz. O coração simples é um coração livre, um coração que tem espaço para acolher Deus. O poder da intercessão dos santos é um tesouro da nossa fé. Eles já estão no céu, na presença de Deus, mas não se esquecem de nós, que ainda peregrinamos nesta terra. Eles são nossos irmãos mais velhos, nossos amigos, nossos intercessores. Padre Pio, em vida, já era um intercessor poderoso, e agora, no céu, sua intercessão é ainda mais eficaz. Não hesite em pedir a ajuda dele. Peça a intercessão de Nossa Senhora, de São José, do seu santo de devoção. Eles formam uma corrente de oração a nosso favor. A zombaria contra o aviso de Padre Pio foi também uma zombaria contra a comunhão dos santos. Pessoas que, em sua arrogância, achavam que não precisavam da ajuda de ninguém, nem do céu, nem da terra. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer a nossa fraqueza e de pedir o auxílio daqueles que já venceram, para que um dia possamos nos juntar a eles na glória eterna. A paciência é a virtude dos fortes. É fácil ser paciente quando tudo vai bem, mas a verdadeira paciência se prova na hora da tribulação, na hora da espera. Esperar pela cura que não chega, pelo emprego que não aparece, pela conversão daquela pessoa amada. A impaciência é sinal de falta de fé. É a gente querendo que Deus trabalhe no nosso ritmo, que resolva as coisas no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e o tempo dele é sempre perfeito. A paciência é a arte de esperar confiando. É a certeza de que Deus está agindo, mesmo no silêncio, mesmo na aparente demora. Lembre-se do agricultor. Ele lança a semente na terra e depois espera. Ele não fica cavando toda hora para ver se a semente está crescendo. Ele confia na natureza, confia que a chuva e o sol farão a sua parte. Assim devemos ser nós.
lançar as sementes da nossa oração e do nosso esforço e esperar com paciência e confiança que Deus, no tempo certo, fará florescer a colheita. O mundo tenta nos anestesiar para a realidade da morte. Trata-a como um tabu, como algo a ser evitado a todo custo. Mas a morte é a única certeza que temos nesta vida. E pensar na morte não é algo mórbido, pelo contrário, é algo que nos ajuda a viver bem. Saber que um dia estaremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida nos impulsiona a amar mais, a perdoar mais, a buscar a santidade a cada dia. A tragédia daquela noite foi um lembrete súbito e brutal da nossa finitude. Pessoas que saíram de casa pela manhã com seus planos, seus projetos e não voltaram à noite. Que isso nos sirva de lição. Não deixar para amanhã o bem que podemos fazer hoje. Não deixar para amanhã o perdão que podemos dar hoje. Não deixar para amanhã a nossa conversão. O hoje é o único tempo que temos. Vivamos cada dia como se fosse o primeiro, com o entusiasmo de começar. E como se fosse o último, com o desejo de estar preparado para o encontro definitivo com o Senhor. A transformação que o mundo precisa começa dentro do seu coração. Não adianta a gente querer mudar o mundo, consertar os governos, acabar com as injustiças, se o nosso próprio coração está cheio de egoísmo, de ódio, de impureza. A mudança começa em mim, começa em você. É uma decisão diária de ser uma pessoa melhor, de lutar contra os nossos defeitos, de cultivar as virtudes. É a transformação silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas que tem o poder de mudar tudo. Se cada um de nós se esforçar para ser uma pequena luz no meio da escuridão, para ser um foco de amor e de paz em sua família, em seu trabalho, em sua vizinhança, a soma de todas essas pequenas luzes formará uma imensa fogueira, capaz de aquecer e iluminar o mundo inteiro. Não espere pelos outros, comece por você. Peça a Jesus a graça de transformar o seu coração, de torná-lo semelhante ao dele, manso e humilde. Essa é a verdadeira revolução. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Muitos se perguntam onde está Deus no meio de tanto sofrimento. Por que Ele permite as guerras, as doenças, as tragédias como a daquela noite? Essa é a grande questão da fé. Não temos uma resposta fácil, uma fórmula matemática para isso. O que sabemos é que Deus não causa o mal. O mal é consequência do pecado do homem, do mau uso da liberdade que Deus nos deu. Mas o que Deus faz, em sua infinita sabedoria e poder, é tirar um bem maior de cada mal que acontece. Ele não permitiu a morte de seu filho na cruz, e não foi dali que brotou a nossa salvação. O sofrimento, quando vivido com fé, nos purifica, nos amadurece, nos torna mais compassivos com a dor dos outros. Ele nos desapega das coisas deste mundo e nos faz voltar o nosso coração para o céu. A zombaria ao aviso de Padre Pio foi a atitude de quem pensa que pode controlar a vida e evitar o sofrimento. A fé é a atitude de quem, mesmo no meio do sofrimento, se abandona nos braços de um Pai que o ama e que sabe o que está fazendo. O sacramento da confissão é um dos maiores presentes que Deus nos deixou. É o tribunal da misericórdia, onde saímos sempre absolvidos. Muitas pessoas têm medo ou vergonha de se confessar. Acham que o padre vai se escandalizar com seus pecados. Mas o padre está ali no lugar de Cristo, não para julgar, mas para perdoar. Cada confissão bem feita é um banho que lava nossa alma, que nos devolve a paz, que nos fortalece para a luta contra o pecado. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário. Ele sabia o poder libertador desse sacramento. Ele via almas destruídas pelo pecado serem reconstruídas pela graça do perdão. Não tenha medo, procure um sacerdote, abra o seu coração com humildade e sinceridade. Você experimentará a alegria de se sentir perdoado e amado por Deus de uma forma única. A tragédia do pecado em nossa vida só pode ser revertida pela graça do perdão. A importância da comunidade, da vida na igreja é fundamental. Ninguém se salva sozinho. Nós caminhamos juntos como povo de Deus. A fé se fortalece quando é partilhada.
É na comunidade que ouvimos a palavra de Deus, que recebemos os sacramentos, que encontramos irmãos que nos ajudam em nossa caminhada. O mundo prega o individualismo, cada um por si. Mas a fé nos chama à comunhão. A zombaria ao aviso divino muitas vezes vem de pessoas isoladas que não têm a sustentação de uma comunidade de fé. Elas se sentem autossuficientes, mas na hora da provação percebem que estão sozinhas. Valorize a sua paróquia, o seu grupo de oração, a sua comunidade. Participe, sirva com seus dons, ajude nas necessidades. É ali que encontramos força para perseverar. É o calor do rebanho que nos protege do lobo que ronda lá fora. O desapego das coisas materiais é um caminho de liberdade. Não há nada de errado em ter bens, em buscar uma vida confortável. O problema é quando o nosso coração se apega a essas coisas, quando elas se tornam o nosso Deus, a nossa segurança. Jesus nos alertou que não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. A tragédia daquela noite expôs a fragilidade de toda a segurança humana. Em um instante, tudo pode ser perdido. O que levamos desta vida não são os bens que acumulamos, mas o amor que demos. As boas obras que praticamos, o bem que fizemos. Padre Pio vivia na mais absoluta pobreza. Tudo o que recebia doava aos pobres. Ele era um homem livre porque o seu único tesouro era Deus. Que possamos pedir a graça do desapego, de usar os bens deste mundo sem nos deixarmos escravizar por eles, de ter o nosso coração ancorado no único tesouro que ninguém pode nos roubar, a amizade com Deus. A vida é uma peregrinação. Estamos apenas de passagem por este mundo. A nossa pátria definitiva é o céu. Ter essa perspectiva muda tudo. As dores e alegrias desta vida se tornam relativas. Os problemas que hoje nos parecem gigantescos, amanhã serão apenas uma lembrança. Viver com os olhos fixos no céu não nos aliena dos nossos deveres aqui na terra. Pelo contrário, nos motiva a viver cada dia com mais amor, com mais intensidade, porque sabemos que cada ato nosso tem uma consequência eterna. A zombaria ao aviso de Padre Pio foi a atitude de quem vive como se esta vida fosse a única. Como se não houvesse nada depois. E por isso o desespero diante da morte, diante da perda. Nós, que cremos na ressurreição, não vemos a morte como o fim, mas como a passagem, o encontro definitivo com o amor que nos triou. Essa esperança nos dá uma força imensa para enfrentar todas as adversidades desta peregrinação.